Soluções rápidas e crédito acessível. Dinheiro é bom, na Empresta é bem melhor. Fale com a gente no WhatsApp e resolva a sua situação agora mesmo. 77988884131. O bacon fritando na panela, o filé cortado em tirinhas, um ovo quebrado por cima, memória afetiva. O Comilão Lanches traz o passado para o presente. A melhor hamburgueria tradicional de Vitória da Conquista. São dezenas de opções de lanches, pastéis, porções, bebida gelada. Tudo isso no Comilão Lanches na Praça da Normal em Vitória da Conquista. As receitas mais tradicionais com toque gourmet é no Comilão Lanches. Pediu, chegou. O delivery mais eficiente de Conquista. Ligue ou chame no WhatsApp 3084-2628, 3084-2628. Aberto todos os dias a partir das 5 da tarde. Comilão Lanches. Você está ouvindo o programa Portal Notícias Bahia. A apresentação: Léo Pereira e Luciana Novaes. Em Vitória da Conquista, o Grupo Prática é sinônimo de excelência em serviços terceirizados. Com uma equipe qualificada e constantemente treinada, oferecemos soluções estratégicas em portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, apoio logístico, jardinagem, administração condominial, transporte de passageiros, recepção, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Solicite uma visita técnica agora mesmo. 77-3421-8006, 3421-8006. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Ah, e se você deseja fazer parte do nosso time, acesse o site grupopratica.com e cadastre o seu currículo. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358, 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Saber viver, sorrir e sonhar, caminhar ao sol, aproveitar e a cada dia mais realizar. Viva mais, curta mais música, esporte, mais lazer. A Unimed vai estar aqui, ajudando a cuidar de você. Unimed do Sudoeste, cuidar de você, esse é o plano. Ajudando a cuidar de você. Você está ouvindo o programa Portal Notícias Bahia. A apresentação: Léo Pereira e Luciana Novaes. Essa aqui é pra ninguém ficar parado, hein? Nem você e nem a água. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Ai. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Dia da feijoada, saladinha ou peixe frito. Também é dia de combater o mosquito. Dia do sertanejo, do pagode ou do erudito. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada, o videogame com os amigos. E bora junto combater o mosquito. Todo dia é dia de combater os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer, hein? Evite água parada, o bicho não pode nem nascer. Ô mosquito ordinário.
Está no ar o programa do Portal Notícias Bahia. Análise precisa, reportagem responsável e os fatos que impactam a Bahia, o Brasil e o mundo. Portal Notícias Bahia. Excelência em jornalismo, compromisso com a verdade. A apresentação dos jornalistas Léo Pereira e Luciana Novaes. Olá, boa tarde. São 13 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui pela Melodia FM 87,9, transmitido também através das plataformas digitais da Rádio Melodia. Você acompanha pelo Instagram e também pelo Facebook e participa através do chat, mandando a sua mensagem pelo próprio Instagram e pelo Facebook. E daqui a pouquinho a gente vai informar aqui o WhatsApp do nosso programa. Hoje, terça-feira, dia 15 de julho, ano 2025, programa Portal Notícias Bahia, nosso encontro de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde aqui pela Melodia FM. É líder de audiência no início da sua tarde, jornalismo com seriedade, credibilidade, imparcialidade é aqui. Participe conosco, 1h17, inverno brasileiro. Nós estamos já com os termômetros marcando 20 graus neste momento. Início de tarde com sol tímido, entre nuvens, não há probabilidade de chuva e a máxima prevista para hoje 21 graus. Adiantando já a previsão para os próximos dias, quarta-feira, amanhã, tempo nublado. Quinta-feira, sol entre nuvens. Depois, o tempo fica nublado na sexta e no sábado. E o sol brilha único e só no domingo. Boa tarde, Luciana Novaes. Boa tarde, Léo Pereira. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Jonathan Silva, que está dando aqui o maior suporte aqui nos estúdios, Léo Pereira. Luciana, ontem nós tivemos uma notícia que, de certa maneira, traz um impacto para o cenário político de Vitória da Conquista. E é por isso que estamos sendo o primeiro programa radiofônico e via internet a entrevistar daqui a pouquinho a delegada, doutora Gabriela, que já está conosco aqui nos estúdios, mas, resumindo, foi uma decisão aguardada do Tribunal Regional Eleitoral. Exatamente, Léo. Foi uma decisão que já vem sendo aguardada há muito tempo, né? Aí pela cota de gênero. Aí, quando foi ontem a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, cassou o mandato do vereador Natan da Carroceria do Partido Avante por fraude na cota de gênero durante a eleição em 2024. Por 5 votos a 2, os desembarcadores eleitorais rejeitaram o recurso apresentado pela sigla e confirmaram a irregularidade no registro da candidatura, Léo. E essa foi uma apresentação, a denúncia foi apresentada, eu quero deixar isso bem claro, né, para que nossos ouvintes não confundam, né, porque muita gente pode estar achando que foi a denúncia feita pela doutora Gabriela Garrido, mas não foi. A denúncia foi apresentada pela Federação do Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV. Segundo o processo, o Partido Avante lançou a candidatura fictícia de Gilvaneide Teixeira, apenas para cumprir o mínimo exigido de mulheres na chapa, sem qualquer movimentação de campanha, o que caracteriza uma candidatura laranja. Sim. Ela teve um voto só, que nem foi o dela, Léo. Então, por isso que a denúncia foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, pela essa coligação. Composta pelo PT, PCdoB e o PV. Sob a alegação de que o candidato do Avante, conhecido como Natan, da Carroceria, o Gilvaneide Teixeira não teve nenhuma movimento. Ah, não, a Gilvaneide foi a laranja. A que foi a laranja. Isso, não teve. Isso, do Avante. E aí, quem perde temporariamente, não se sabe o que será
decidido depois no Tribunal Superior Eleitoral, mas o cargo vai ficar livre, né? Olha, Léo, as advogadas de doutora Gabriela vai estar aqui em nossos estúdios, elas vão falar melhor, né? Que é a doutora Suilane Novaes e Itana Rios. Mas eu vou falar assim só pelo que eu tenho de conhecimento dentro da política, né? O TRE já decidiu a cassação, então ele tem que ser afastado. Tem que cumprir isso. Sim. Falta o TRE agora mandar as papeladas para o presidente da Câmara, Ivan Cordeiro, oficializar, certo? Mas, assim, as advogadas vão falar melhor, com mais respaldo do que eu. O ex-vereador, o Natan, ele pode recorrer ao STF? Pode. É um direito dele. Se ele vai ganhar, é que está a questão. Porque, assim, cota de gênero... A gente não tem discussão. 30% da cota tem que ser respeitado isso. A doutora Gabriela vai estar falando mais sobre a cota de gênero. Então, ele vai recorrer ao STF, porém, afastado do cargo. Entendeu? Então, ele se afasta do cargo. A doutora Gabriela toma posse e, nesse período de afastamento, é que vai recorrer às decisões do STF. Que eu acredito que vai ser favorável à doutora Gabriela Garrido, porque cota de gênero tem que ser respeitada e a lei tem que ser cumprida, né? Com certeza. Agora 1h22, então nós vamos para um rápido break aqui, Luciana, para que nossos convidados se acomodem aqui dentro dos nossos estúdios. E aí a gente... Mais alguma coisa para ir acrescentando aí, Lu? Eu não tenho nem a permissão, né, de doutora Gabriela para falar, mas a doutora Gabriela ela já vem fazendo um trabalho, né, Léo, social. Sim. E por respeito a esses eleitores, que os 2.301 votos, né, que ontem foi histórico em Vitória da Conquista. Nós temos aqui um grupo de imprensa e foi divulgada as matérias, Léo, em todos os blogs, não só daqui local, como de todas as regiões. Então, por aí você tira a força do trabalho, do resultado da doutora Gabriela Garrido, que ela vem fazendo, e o crescimento dela aí também nessa área. Então, não se surpreenda, viu, Léo Pereira, nas eleições do ano que vem, a votação aí dos deputados que a doutora Gabriela, dependente de qualquer coisa, vai apoiá-la. Ela vai dar esse apoio. Então, por aí você tira mais ou menos a forte liderança dela, que não é só dentro de Vitória da Conquista, mas em toda a região, as cidades, nos municípios. Doutora Gabriela, muito atuante, aliás. Exatamente. Ela veio falar conosco no ano passado aqui. Foi no ano passado, né, Lu? Foi ali que eu tive a aproximação com a doutora Gabriela, foi naquele momento, né? E eu venho acompanhando o trabalho social que ela vem fazendo, vem desenvolvendo aí com o Instituto TEAR, e recentemente com o MOVE. Então, ela já vem fazendo esse trabalho sociais, fora o que ela já faz, que ela não divulga nas redes sociais, né, Léo? Porque o perfil dela, ela não gosta, ela gosta de ajudar as pessoas, mas também não gosta de ficar muito mostrando. Mas agora, como vereadora, vai ter que mostrar esse trabalho que já vem sendo há muito tempo conduzido aí por ela. Trabalho social muito belo. Então, se você quiser conhecer os projetos da doutora Gabriela Garrido, tem aí o Instituto TEAR e tem o MOVE, que ela já faz um trabalho aí voltado aí para as mulheres. 1h24, break rapidinho, a gente já retorna com nossa entrevistada. Você está ouvindo o programa Portal Notícias Bahia. A apresentação, Léo Pereira e Luciana Novaes. Saber viver, sorrir e sonhar, caminhar ao sol, aproveitar e a cada dia mais realizar. Viva mais, curta mais música, esporte, mais lazer. A Unimed vai estar aqui, ajudando a cuidar de você. Unimed do Sudoeste, cuidar de você, esse é o plano. Ajudando a cuidar de você. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, Bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Em Vitória da Conquista,
Conquista, o maior centro de medicina especializada do interior da Bahia. Sonar. A Sonar realiza exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia digital 3D, ultrassonografia 3D e 4D, ultrassonografia geral, Doppler colorido, ecocardiograma adulto e fetal, pré-natal de alto risco, densitometria óssea de corpo inteiro, perfil biofísico fetal, amniocentese, punção vilocorial, ginecologia e obstetrícia, mastologia, genética médica, dermatologia, punção de mama e do cisto ovariano, punção de tireoide, punção biópsia de próstata, prevenção do câncer ginecológico, colposcopia, vulvoscopia, eletrocauterização do colo, esterosonografia, colocação de DIU, DNA fetal, raio-x, endocrinologia, clínica cabeça e pescoço, nutrição, laboratório de análises clínicas e cardiologia. Sonar, um centro médico completo e especializado. Central de marcação, unidade 1, na Avenida Siqueira Campos, telefone 2101-8600. Unidade 2, na Rua 2 de Julho 245. Telefone 2101-8699. Unidade 3, na Avenida Otávio Santos 395, primeiro andar. Acesse sonar com 2 N's, @sonar.com.br. Você está ouvindo o programa Portal Notícias Bahia. A apresentação: Léo Pereira e Luciana Novaes. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar, e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358, 998196358, ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. O Distrito de São Sebastião, em Vitória da Conquista, tem a loja agropecuária mais completa da zona rural do sudoeste da Bahia. Rancho Verde. Rancho Verde. Produtos veterinários, rações para pequenos e grandes animais, implementos agrícolas, vestuários, serviço de cercamento com eucaliptos, porteiras e muito mais. Rancho Verde, a agropecuária mais completa da zona rural de Vitória da Conquista. Direção do Alex, na Praça do São Sebastião. Acesso pela Estrada da Barra ou Lagoa das Flores. Fone Zap 77988526492. 988526492. Rancho Verde, o mais completo da zona rural de Conquista. Você está ouvindo o programa Portal Notícias Bahia. A apresentação: Léo Pereira e Luciana Novaes. Estamos de volta ao vivo, 1h30, horário de Brasília, aqui pela Melodia FM 87,9 e para todo o planeta. Olha como vocês estão bonitas, meninas. Eu tô aqui para contrabalancear, eu, Jonathan, e a assessoria também da delegada doutora Gabriela, que inclusive, doutora, a senhora, por intermédio da Luciana Novaes, veio aqui no programa nosso no ano passado. Luciana prestou aí uma assessoria de comunicação e foi naquele momento que eu pedi que Luciana se sentasse
e que fizesse perguntas para a senhora. E daí em diante ela não parou mais. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Pois é, tomou gosto, não foi, amigo? Tomou gosto e não parou mais de perguntar. É isso aí. Tá vendo aí? É porque as Se mulheres... eu me espelhei nela, quantas mulheres não se espelham no trabalho dela, na pessoa dela? Esse incentivo... As mulheres só precisam de uma oportunidade, né, Luciana? Só de uma oportunidade. Tá vendo aí? E olha, tá vendo, Léo, como se inspira? E olha só quem são as advogadas dela, Léo. Todas de alto nível, né? Com certeza. Eu não entendi o que a doutora comentou ali, que não sei se deu entrada em muitos casamentos aí, foi por isso? Explique-se, Tana. Explica aí, propaganda enganosa. Deixa eu apresentar as meninas que estão aqui conosco. Aqui é bem tranquilo, doutora Gabriela já sabe, sem formalidades. É tão informal que eu venho de bike trabalhar, a senhora sabe, né? Arrasa. E aí eu chego aqui, trago uma escova rosa, sem preconceito nenhum, e cá estou. E nós estamos aqui com doutora Suilane Novaes e doutora Itana Rios. E sim, como é que foi a resenha aí, doutora? A resenha é porque a campanha de Gabi, a maioria mulheres. Então, em todos os lugares que nós chegávamos, a maioria mulher chamava a atenção automaticamente. Então, a gente ia lá, pedir o voto para a Gabi e eles perguntavam se junto com o voto a gente também aceitava o casamento. E aí a gente ia combinando vários casamentos, né? Eu acho que vou fazer parte desse grupo, viu, Gabriela? Você me convida aí nessa parte de casamento. Eu não fiz essa promessa. Tudo bem. A gente conversa. Vai botar aí, doutora Gabriela, a gente conversa. Não é nem pedir o WhatsApp, já é pedir em casamento. Já é pedir em casamento. A galera Gente. sabe um sucesso. Doutora Gabriela, Luciana tem aqui um primeiro momento aqui, que é a parte técnica que as doutoras vão comentar, mas quero abrir um parêntese aqui. Eu não sou filiado a partido aqui em Vitória da Conquista, eu venho de um trabalho na comunicação como jornalista de São Paulo, inclusive o último local que estive lotado foi como assessor de imprensa do Fernando Haddad, mas trabalhei na gestão do Alckmin. Você arrasou demais. Pois bem. Então, e aí, abraços Haddad. Aí tá. É por isso que eu já estou entrando nesse assunto aqui, para depois perguntar para a senhora a respeito disso. Enfim. E aí prestei serviço no governo do estado para Rodrigo Garcia, né? O pessoal que hoje a gente chama de conservadores, aquele tempo era direita, né? José Serra, Alckmin e tal. Mas vim da Serra também escola. é excelente ministro da Saúde, né? Sim. Devemos a ele genéricos. Exatamente. E aprendi muito porque viajei muito com Haddad, como mestre de cerimônias e jornalista. Mas o único momento que eu tive uma filiação foi no PV, numa cidade no interior de São Paulo, na qual minha mãe foi candidata a vereadora. Então, para auxiliar, e não sei nem em que pé que tá essa minha filiação, se eu apareço lá ainda. Bora transferir para Bahia. Simpatizo muito pelo PV, viu, doutora? Essa escolha foi baseada em quê? Antes da parte técnica, falando como figura pública, como política que a senhora é. Olha bem, eu também, como você, nunca tinha sido filiada a partido político. Na realidade, eu nunca nem tinha pensado em participar da política. E quando surgiu essa ideia e foi fomentada pelas minhas amigas, pelas pessoas que me acompanham, e eu comecei a receber convites de quase todos os partidos daqui da cidade para candidatar. E por que eu escolhi o PV? Porque eu me identifico com as pautas defendidas, é um partido ligado às causas do meio ambiente, à equidade social, à causa animal, é um partido que incentiva a participação de mulheres. Então, dentre as linhagens partidárias, foi a que eu achei que mais se identificava comigo. Na época, assim, eu não tinha experiência nenhuma eleitoral, como eu disse, eu não fiz como as pessoas costumam fazer, contas para ver onde se elege, né? Porque com a minha votação em outro partido, eu já teria tomado posse junto com os outros vereadores. Mas eu fui por essa questão mesmo de afinidade ideológica, tá? E foi isso aí que me moveu, até porque eu sou completamente neófila na política, eu não tenho histórico político nem de família, nem de absolutamente nada. A senhora acha, e olha que coincidentemente eu vim de verde, Lu propositalmente veio de verde, que ela está emocionada. Tem 24 horas que ela está falando comigo que não está se aguentando pela excelente notícia de hoje. Mas o Partido Verde ainda carrega algum tipo de ideologia além dessa? No Como sentido assim? de
ligações históricas, políticas, tirando o meio ambiente, causa animal, etc. Aqui em Conquista, por exemplo, como é que foi? Aqui em Conquista o partido estava adormecido e, na realidade, ele voltou com a federação, se formou uma executiva e ele voltou. E hoje nós somos parte da Federação Brasil da Esperança, que foi quem exatamente entrou com a ação, que é composta pelo PT, pelo Partido Verde e pelo PCdoB. Muito bem. Luciana Novaes, parte técnica é contigo e doutora Suilane Novaes e doutora Itana Rios. Eu quero fazer uma pergunta à doutora Gabriela. Muita gente ainda não entende bem o que é cota de gênero. Você pode explicar sobre o assunto? Pronto, vou tentar ser o mais didática possível, gente. A cota de gênero, ela foi estabelecida desde 2009. Observe, 2009. Nós estamos em 2025. Né? Veja que já teve tempo suficiente para que os partidos se adaptassem, se acostumassem e seguissem a lei, não é verdade? E nela não está escrito assim que tem que ter 30% de mulheres e 70% de homens. Observe, está dizendo que tem que ter pelo menos 30% de um gênero e 70% de outro gênero. Só que a gente sabe que historicamente, estruturalmente, a política é composta de homens, é feita de homens para homens. Então, se criou esse imaginário coletivo de que a cota tem que ser de no máximo 30% de mulheres. Mas se a gente efetivamente vivesse numa democracia representativa como é a nossa, o que é uma democracia representativa? É onde os diversos grupos sociais de raça, de cor, de religião, eles se veem representados nos respectivos parlamentos, que são as eleições proporcionais. Então, isso tem que ser seguido nas eleições proporcionais. Como é um ambiente majoritariamente masculino, as pessoas pensam, tem que ter 30% de mulheres. E as chapas, elas ainda têm muita dificuldade em conseguir esses 30%. Então, com essa dificuldade e para poder registrar essas chapas, muitas vezes elas se valem desse artifício, desse ardil, que é colocar mulheres como as candidatas ditas laranjas, que são mulheres que são colocadas na chapa para registro, mas elas não praticam ato de campanha, elas não recebem fundo eleitoral e as contas são praticamente zeradas, elas praticamente não têm votos. Então, tudo isso configura a candidatura laranja. E o que é que acontece? Como nas eleições a chapa é registrada conjuntamente, uma candidatura laranja se entende que ela foi colocada ali para que se pudesse fazer o registro da chapa. Então, se invalidam todos os votos atribuídos àquela legenda. Tá? Ficou claro? Ficou. Eu quero perguntar aos advogados. O vereador foi cassado. Aí, no caso, qual é o próximo passo agora dentro da lei? Primeiramente, boa tarde, Luciana. Quero começar agradecendo, os microfones abertos para que a gente possa aqui vir trazer informação, levar esses esclarecimentos para a sociedade, para a população. Então, o que é que ocorre? A partir desse julgamento ontem no TRE, que foi um julgamento já colegiado, que manteve irretocável, não reformou a decisão de primeiro grau, que foi a decisão da Justiça Eleitoral aqui de Conquista, o mandato do vereador ele está imediatamente cassado, entendeu? Todos os votos auferidos pelo partido Avante foram anulados, os diplomas daqueles que foram diplomados também foram cassados e a candidata fictícia, a Gilvaneide, ela, além disso, além de ter também o seu diploma cassado, ela foi condenada à inelegibilidade de 8 anos, entendeu? Então, assim, os próximos passos agora... o acórdão foi publicado pelo TRE hoje, pela manhã. Começa-se um prazo para apenas embargos declaratórios. Esses embargos declaratórios é um recurso dentro do próprio tribunal, apenas para, se houver alguma dúvida, algum esclarecimento a ser feito acerca do acórdão, pode-se usar essa via. Porém, ele não tem o condão de modificar a decisão de mérito. Essa decisão já está tomada, ela não vai ser revista no TRE. Então, assim, para o cumprimento dessa decisão, basta tão somente o tribunal notificar a Câmara de Vereadores, que através de sua mesa diretora é quem vai efetivar essa decisão, é quem vai cumprir essa decisão. Ela vai concretizar a cassação do mandato do vereador, então, Natan, da Carroceria, agora ex-vereador, e também empossar
candidata que foi eleita, Gabriela Garrido, por ser a primeira suplente, né, da federação, que foi quem ajuizou a ação. Então, nesse caso aí... Nos próximos dias isso ocorre, retorno, não demora muito, não costuma demorar tanto. Uma resposta rápida. É uma resposta rápida, inclusive vale ressaltar que quando se trata desta matéria, né, que é violação de cota de gênero, os processos, eles obrigatoriamente têm que sofrer uma tramitação mais rápida. Então, o tribunal dá prioridade a essas demandas. Então, o que é que você agora responde para os 2.301 eleitores, doutora Gabriela? Então, existe a possibilidade, então, já no retorno agora da sessão da Câmara, dia 1º de agosto, ela já vir como vereadora, ser postada como vereadora? Existe a possibilidade de que isso ocorra ainda no mês de julho, entendeu? Agora no mês de julho, porque realmente, como eu lhe disse anteriormente, essa decisão, ela tem prioridade no seu cumprimento. Então, é mesmo apenas ali as obrigações, né, cartorárias das secretarias de tomar a providência, de oficiar a Câmara de Vereadores. E as comunicações hoje são feitas de forma muito rápida, até porque tem comunicação eletrônica das câmaras de vereadores com o próprio tribunal. Então, assim que a mesa diretora da Câmara receber essa comunicação, eu acredito também que eles não irão, né, obstar o cumprimento da determinação da Justiça, até porque o interesse no cumprimento dessa decisão, Luciana, me permita dizer, não é particular, né? É um interesse que é da sociedade, que é dos 2.301 votos de pessoas que elegeram a doutora Gabriela, mas é também da sociedade de Conquista como um todo, porque ela agora deixa de ser apenas uma candidata e passa a ser uma representante da população local. Então, a gente informa desse modo, né, com muita tranquilidade, que a gente espera que a resposta seja rápida também, e eu acredito que será, porque a Câmara é a casa do povo, né? Então, ela vai, sim, se preocupar aí em cumprir essa determinação, assim a gente acredita. E a lei tem que ser respeitada, né? Com certeza, né? É a maior expectativa, já é outra ansiedade, né, doutora? A ansiedade do resultado do TRE, ansiedade agora para a posse. Agora, viu, Léo Pereira, eu já imagino como seria o discurso da vereadora na primeira sessão, viu? De desabafo. E de agradecimento. E de agradecimento, claro. Votos, né? do que ocorreu. Doutora, isso aí interfere na mesa da Câmara? Ou não interfere do que já está? Não necessariamente vai ocorrer alguma mudança na mesa diretora da Câmara, né? Ela está eleita, todos os atos que foram praticados até aqui, eles são mantidos, né? Até porque estava sob esse manto, né, da legalidade. E o que aconteceu agora, Luciana, me permita assim, esclarecer de uma forma muito tranquila para a população, porque o que se pensa é que nós ajuizamos uma ação para se tomar algo que era de outra pessoa. Não foi assim. Como a doutora Gabriela pontuou, houve uma violação à lei. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, né? Temos um Código Eleitoral vigente, leis extremamente avançadas, com regras claras, objetivas, e que todo mundo, não é só a federação, não é só o Partido Verde, que é a sigla que a doutora Gabriela é filiada, não é só o Avante. Todos nós que colocamos, né, que podemos no Brasil votar e ser votados, temos que cumprir essa obrigação, esses requisitos legais. Então, a partir do momento que esse ou aquele partido, agremiação, não cumpriu esses requisitos, há uma consequência. E a lei é muito clara, a súmula do TSE é muito clara nesse sentido, de que se violou a cota de gênero, a consequência jurídica, a resposta do judiciário tem que ser a cassação do mandato, a anulação de todos os votos e a recontagem, a reconfiguração. Então, a gente viu nesse caso, Luciana, que o processo foi iniciado, é muito importante, né? Por uma parte que é legítima, a quem cabia questionar, foi-se dado no caso, aos denunciados, a oportunidade de ampla defesa, de contraditório, de também ir ao judiciário, se defender, contar sua versão dos fatos, apresentar seus documentos. E aqui eu abro um parêntese muito importante para dizer que, neste caso específico, o próprio partido Avante, aqui no município de Vitória da Conquista, eles reconheceram, eles confessaram nos autos que realmente praticou a fraude, que realmente ocorreu a fraude, inclusive
inclusive que estavam adotando providências para poder responsabilizar aqueles que infringiram essa norma. Então, a gente estava muito tranquilo por conta disso, porque nós sabíamos, né, tínhamos conhecimento dessa realidade. A sentença daqui foi muito fundamentada, com parecer ministerial favorável lá no tribunal também, porque é dado também ao Ministério Público, que é um órgão de controle externo, que cabe a ele fiscalizar o processo eleitoral como um todo, do início ao fim, também examinou e o entendimento foi unânime de que deveria ser procedida dessa forma, né, com a cassação dos mandatos, dos diplomas e anulação de todos os votos, né? Interessante, porque eu achava que anulava o voto só do vereador, então mexe com a coligação da partidária ali. Isso, porque então zerou tudo, então os outros que tiveram votos também. Isso, não é algo que atinge só o vereador, porque apenas ele foi eleito, mas se houvesse outros, estes também teriam que ser afastados agora, entendeu? A gente teve um caso em Caetano que foram cassados 2 que eram do mesmo partido, porque contamina, Luciana, porque essa fraude é feita para que se faça o registro da chapa que vai concorrer, supostamente respeitando a lei, mas na realidade é uma forma de burlar essa lei. É também uma forma de violência política contra a mulher, né? Porque isso depõe contra as mulheres que efetivamente querem se candidatar e já tem muito menos oportunidade que os homens. Observe, você não vê nenhuma chapa que são 70% de mulheres e 30% de homens, né? Os partidos políticos não se interessam por mulheres, infelizmente, né? E isso compromete todo o tecido social, porque nós somos, Luciana, 52% das eleitoras. Então, nós temos que estar representadas no parlamento com alguma equidade. E, atualmente, a gente está muito subrepresentada. A gente tem apenas 17% dos deputados federais são mulheres. No Senado, salvo engano, são 15 das 81 vagas, né? E prefeitas nacionalmente, nós temos cerca de 12%. Então, a gente está realmente muito subrepresentado. E a gente tem lutado historicamente para ocupar esse lugar. Então, a cota de gênero não é uma deferência à mulher. É fruto de uma luta histórica que começou com a conquista do voto e agora nós queremos também ter o direito de ser votadas e concorrer em condição de igualdade com os homens. A gente não quer ser superior a ninguém, os homens são importantíssimos para a política, mas a gente quer que todos concorram em condição de igualdade e não é o que acontece hoje em dia. Exatamente. Agora ficou na história, que agora já são 5 mulheres na bancada feminina. Olha a importância da cota de gênero. Então, quando nós tivemos isso? Nós nunca tivemos isso. Por quê? Porque os partidos não tinham a obrigação de colocar as mulheres para preencher essa cota. Isso não era cobrado, eles não eram responsabilizados, embora a lei seja de 2009. Então, quando se passou a cassar mandatos por conta da infração da lei, observe que tudo está no código. E quando você entra no jogo eleitoral, você tem que conhecer, supostamente, pelo menos, as regras que estão ali para você seguir, né? Todas as eleições funcionam dessa forma. Então, observe o quanto isso foi importante para a presença das mulheres. E aí eu vou mais além. Não apenas a cota de gênero, mas também o financiamento público das campanhas. Porque quando as campanhas eram financiadas pelo privado, meu Deus, você achar um empresário que quer investir numa campanha de mulher? Doutora, antes de Lu dar prosseguimento aqui, ainda no que vocês comentaram agora, só vou abrir um parêntese aqui. Luan Sampaio tá acompanhando, mandou a foto do rádio, tá ouvindo pelo rádio. Beijo, Luan. Já transmiti seus cumprimentos aqui ao apresentador, viu? Vereador Luan, do PV. Vereador Luan, ele é vereador do PV, lá em Ibicoara, é uma pessoa extremamente ativa na comunidade dele, meu amigo e companheiro de partido. Estivemos juntos aí por 3 anos no projeto Rota Sul, Hub Chapada, eu, Luan, professor Sérgio Magalhães, professor Reginaldo, muito bacana. Luan fez um trabalho anterior, não foi? Como secretário de Meio Ambiente e de Turismo. E ele realmente elevou Ibicoara sobre esse ponto, porque Ibicoara tem atrações extremamente bonitas, naturais, mas era pouco conhecido e ele fez um trabalho de divulgação muito importante para a cidade. Bom, sobre a dúvida, doutoras, essa pessoa, essa mulher que consta como candidatura laranja, ela existe. Ela tomou conhecimento que o nome dela estava sendo utilizado. Em que pé fica a justiça? O que pesa a justiça para essa mulher que às vezes até não sabe de nada?
Então, nesse caso, não é possível não saber de nada. Porque, assim, primeiro, não é obrigatório, não existe nenhuma obrigação legal de que todo mundo tenha que conhecer a lei. Mas não existe hoje campanha política, eleição, sem a participação, sem o suporte jurídico. Então, todos os partidos políticos, obrigatoriamente, ele precisa do suporte de advogado do início ao fim da campanha. Então, assim... só aqui a gente já venceria, né, essa falsa crença. E para se registrar a candidatura, tem que ter atos presenciais. A própria pessoa precisa ir, assinar, cumprir, preencher documentos, fornecer documentos. E nesse caso específico, ela, inclusive, em sede de audiência, ela respondeu que ela tinha conhecimento, sim, que ofertou o seu nome e que foi justamente para isso, né? Para meio que apenas compor aquele número necessário mínimo, entendeu? Porque você precisa ter um determinado número para se fechar aquela agremiação, número de candidatos, dentre eles, no mínimo 30% deve ser mulher. E aí, como a doutora Gabriela pontuou, essa lei, essa regra, ela está em vigor desde 2009. Houve uma discussão muito ampla, porque, infelizmente, Luciana, isso não tem sido aceito até hoje, como a gente vê, né? Então, tentaram se derrubar essa regra já sob o frágil argumento de que não estava sendo possível, acredite só, em um país que tem 52% do eleitorado feminino, dizendo que não estava sendo possível encontrar candidatas que tivessem perfil, que estivessem dispostas a concorrer. Agora, me fale, Luciana, você que representa o povo, agora eu que vou lhe entrevistar, me fale, nós temos ou não temos mulheres capacitadas e qualificadas para ocupar um lugar na Câmara? Gabriela é a prova disso. Você entendeu? Então, esse argumento é muito frágil, não se sustenta. E, nesse caso, ela sabia, sim, que estava sendo ali, né, usada, como as pessoas colocam. Mas ela mesmo confessou. Mas até que ponto... Veja, eu conheço uma pessoa que, muitos anos atrás, ele colocava o nome à disposição para ser candidato a vereador, porque ele ficava, naquele período, 90 dias viajando. Ficava viajando. Não, ele viajava, ele saía candidato e não fazia campanha. Mesmo assim, alguém errava e votava nele. Mas ele fazia de propósito como servidor público, para ele viajar, para ir pescar. No caso dela, a partir de que momento se configura essa imoralidade e essa ilegalidade? Né? Pois, ela teve um voto. Peraí, será que o partido... Dela? Então, mas será que o partido... por mal intencionado, não sei, que seja, passou por esse vexame de não ter colocado um fundo eleitoral à disposição dela? Não. Por isso que o próprio partido fez uma declaração e falou que vai investigar para saber quem foi os responsáveis, né? Suponho que tenha sido por isso. Agora, como se deu, a gente realmente não tem como dizer, porque a gente não tem nenhum tipo de conhecimento. A gente só tem conhecimento o que ficou provado realmente no processo, de que ela não fez campanha. Porque, por exemplo, para você colocar um card com o seu número na sua rede social, você não precisa de 0 dinheiros, né? Você abre o Canva, abre qualquer editor, até do próprio Instagram, cola seu númerozinho e posta lá. Por exemplo, eu também recebi pouquíssimo recurso, de verdade, em comparação com os outros candidatos, inclusive candidatos da Federação Brasil da Esperança. Eu recebi pouquíssimos recursos, o PV é um partido pequeno, certo? E ainda assim, eu fiz minha campanha, eu fui pra rua, eu batia na porta das pessoas, eu abordava os carros na sinaleira, eu fazia postagem em rede social. Então, assim, não é uma justificativa plausível e válida a falta de recebimento de fundo. Dificulta? Ou quem bem sabe disso sou eu. Mas, assim, impossibilita? Não. É um conjunto. Ela teria que ter uma exposição pública, ela teria que ter, talvez, um crédito em conta, uma saída em material, e ela teria que ter voto. Além de essa parte ainda é confusa para mim. As pessoas têm família, né, amigo? Imagine assim, você é casado e nem seu próprio marido vota em você, sua mãe, seu pai, seu vizinho. Então, o que ocorre? O que eu vejo é que, na verdade, nessa situação, não houve o ânimo de se eleger. Porque quando você coloca o seu nome à disposição, numa disputa eleitoral, o seu objetivo é eleger. Se você vai ter votação inexpressiva ou expressiva, isso aí é outra coisa. Secundário. Se as pessoas aceitaram, acreditaram nas suas propostas, isso aí é outra coisa. Isso não está em julgamento, não é isso. É você ir
e demonstrar o interesse. O ânimo nessa situação específica não foi o de elegê-la, foi o de burlar a legislação eleitoral, foi a de violar a cota de gênero, entendeu? Então, porque aí a gente chega nessa conclusão a partir dos elementos do processo. Aí a gente vê que ela não teve esses atos de campanha, não participou de uma caminhada, de uma carreata, não pediu um voto, não divulgou sua foto nas redes sociais, nem o seu número, não votou em si própria. Enfim, não teve nenhum ato de campanha que demonstrasse que ela realmente estava disposta a concorrer àquela vaga, entendeu? E isso fica mais claro ainda quando ela, sabendo estar candidata, ela escolhendo um número para ser lançado nas urnas, ela não vota em si própria. Porque, assim, até entenderia se o marido não votasse, se o irmão não votasse, se o pai não votasse, eu entenderia. Mas eu acho que a pessoa precisa acreditar em si própria. E sabe que não foi entendeu? ela pela zona eleitoral? Pela sessão eleitoral. Porque sessão quando se foi pegar... Todas, e por isso, e aqui eu abro um parêntese para louvar as urnas eletrônicas, o processo eleitoral como um todo, né, brasileiro, que é super seguro e permite que a gente tenha esses dados de forma muito fidedigna. Quando se pegou todos os votos de todas as sessões eleitorais da cidade, foi se analisar a sessão dela, porque todo mundo no título de eleitor diz lá, né, qual a zona eleitoral, qual a sessão. E quando se foi na sessão dela, ela teve 0 votos. Então, ela votou. Então, ela foi naquela sessão, ela votou em outra pessoa e não votou em si própria. Ela recebeu um voto em outra sessão que não a dela, não sabemos de quem, que acreditou e que votou, talvez por algum equívoco, enfim, mas não por atos de campanha, Tanto né? que ela alega desistência, na verdade. Ela, no processo, alega que ela desistiu da campanha. Mas, olhe bem, você só pode desistir de alguma coisa que você começou. Se você não praticou nenhum ato de campanha, a gente não consegue falar em desistência porque você sequer começou a praticar. Você pode desistir no meio, a desistência tácita existe, é legal. Só que você precisa começar. Tipo, eu posso começar a minha campanha e depois eu ver que eu não recebi fundo partidário. Isso parece mentira, mas é verdade. E aí depois você dizer assim, não, tá muito pesado pra mim, não quero. Mas vai ter alguma postagem, vai ter algumas pessoas que sabem, vai ter, né? Vai ter alguma movimentação em seu entorno. Porque o processo eleitoral é, por si próprio, um processo de movimentação e divulgação. Se as pessoas não conhecem, elas não podem votar em você, né? Então, não pode haver desistência quando não houve um início de campanha. Eu tenho curiosidade. Como é que funciona? Terminou as eleições, vocês acompanham. Aí a Confederação já entrou de imediato na Justiça, já pedindo a revisão das eleições? Como é que funciona o primeiro passo? Na verdade, assim, a gente acompanha a apuração, como todo mundo, a totalização. Certo. Aí, nos dias seguintes, né, inicia-se aqueles prazos recursais, como todo o processo, e a gente vai analisar o que aconteceu, se há possibilidade. Essa é uma função, por isso que tem-se advogados, né, subsidiando os partidos políticos. Então, vai analisar onde que é possível, se é possível de alguma forma, vai conferir se a eleição daquela pessoa cumpriu todas as regras. E nessa análise, que é feita de forma mais ampla, é que a gente consegue identificar esses casos, essas possíveis fraudes. Mas aí, no caso, houve uma denúncia para a Confederação ou foi realmente... Não, foi realmente fruto do trabalho da gente mesmo, que vai em busca, né, sabendo se houve, se há uma possibilidade, entendeu? Porque, assim, quando a gente parte de uma situação dessa, de uma candidata que teve uma votação expressiva, são 2.301 votos, a gente vê como que pode, tem possibilidade, não tem, vai conferir, olhar, analisar cálculos, enfim, essa análise mais técnica mesmo, para verificar se há possibilidade, se houve alguma coisa, se tem algum problema aqui ou ali. E aí a gente faz a análise de todos que foram eleitos. Que condição essa pessoa foi, essa agremiação cumpriu os requisitos, é uma análise mais técnica mesmo. É uma análise bem... Exato, né? As eleições proporcionais então, do Brasil... desde pós-eleição até agora o jurídico? Na verdade, antes, assim, né, na verdade, assim, as pessoas acreditam, para a maioria da sociedade, obrigada, para a maioria da sociedade, a eleição ela ocorre um dia só. Mas para quem trabalha com eleitoral, para a justiça eleitoral, a eleição seguinte, Luciana, o trabalho para a eleição seguinte começa assim que termina a atual, entendeu? Então, é dessa forma mesmo, porque nos bastidores
vereadores ali, imagine, nós somos um país de dimensões continentais. Se a gente for falar na Bahia, é maior do que a França, do que o território da França. Então, a gente tem muito trabalho, tem muitos eleitores e é importante, faz parte da democracia que todos tenham condição de votar. Então, para isso, para urna eletrônica chegar naquele Brasil profundo, naquele lugar mais distante, tem todo um trabalho de bastidor que dura os 4 anos, que ele é ininterrupto. Por isso que a Justiça Eleitoral também funciona como a comum de forma ininterrupta. Parabéns, doutora. Sua equipe está de parabéns, porque obrigada. Não é fácil você ficar correndo, lidar com pessoas, né? Porque sempre tem aquele momento que tem alguém que fica tentando colocar um empecilho, dificultar mais ainda o trabalho com fatos que não são reais. Porque você assumir em público, ou você assumir para os próprios advogados que você tem consciência do que está fazendo. É, amada, mas nós somos mulheres, não somos dadas a fraquezas. Bom, vocês disseram aqui que as próximas etapas, mesmo que a Câmara esteja em recesso, o operacional da Câmara está funcionando. Então, normalmente. Ela só não está funcionando para sessões, mas os vereadores continuam atendendo. Se a doutora Gabriela quiser ir lá fazer a reforma lá do gabinete dela. Ai, meu Deus. Que vai ficar a cara dela. Vai ficar a cara dela. Quer dizer, já está acontecendo todo esse trâmite aí, né? A Câmara vai ser oficiada e vai oficiar o vereador ou próximo ex-vereador, né? E assim, é bom deixar claro, porque assim, alguns meios de imprensa, e às vezes até equivocadamente o próprio colega, trata como sendo uma questão pessoal. Eu não conheço o colega pessoalmente, assim, realmente eu lamento que ele esteja passando por isso. Eu só fiz valer o meu direito que está previsto em lei. E seria muito contraditório que eu, uma defensora ativa do direito das mulheres, não fizesse valer uma fraude de cota de gênero. Você não concorda? Concordo. E outra coisa, 2.301 votos é respeitar o seu eleitorado, né? Sim. Que tanto vem confiando no seu trabalho, não só eles, como os que agora já começam a ter esse carinho, essa admiração pelo seu trabalho. Pois é, porque então, na realidade a gente é eleito, Luciano, para ser vereador de Vitória da Conquista. Então, assim, essa preocupação de que, eu votei no vereador e aí agora ele vai ser cassado, não se sintam órfãos. Eu estou aqui para servir toda a população de Conquista. Quem votou em mim e quem não votou em mim. Quem precisar de qualquer coisa, é só ir me procurar. Eu, assumindo, estarei no gabinete à disposição da população de Vitória da Conquista, que é quem vai estar me pagando para eu trabalhar. E sem dizer que essa decisão serve como precedente semelhante para outros casos, né? Sem dúvida. E a gente teve vários casos na região, viu? Vários. Não foi só o meu. A gente tem acompanhado no tribunal os outros julgamentos e, assim, a gente teve muitos casos na região. Ou seja, na realidade, eles ainda fazem de tudo para desrespeitar a lei. E mulheres, fiquem atentas, porque eles estão tentando. Pós-eleição, doutora, que as leis eleitorais, ela está sempre mudando. Se você não ficar bem informado, você passa batido. Viu, assessores aí de vereadores, fiquem ligados nas leis eleitorais. Assim que terminar a campanha, a ministra Carmen Lúcia já falou que as eleições de 2026 vai ter mudanças. Então, ela já está avisando desde já que vai ter essas mudanças. Então, se vai ter mudanças, ou pode ser para beneficiar os novos políticos, né? Ou pode ser que não, que venha prejudicar. Então, a gente está em trâmite no Congresso, né, um novo Código Eleitoral. E aí eles estão batendo muito nisso. Com a última mudança, eles conseguiram acabar com a cota de raça, né? E agora eles estão tentando acabar com a cota de gênero. Porque, na verdade, as ditas minorias, que não são minorias, são, na verdade, maiorias, mas são minorias nos espaços de poder, elas não são bem aceitas nos espaços de poder, né? A própria ministra Carmen Lúcia, ela tem um discurso que está na internet que ela fala, todos falam que querem as mulheres no espaço de poder. Mas quem quer as mulheres no espaço de poder? De verdade. Exatamente. Eu deixo essa pergunta para o ouvinte. Quem quer? Quem efetivamente acredita em mulheres? Quem efetivamente vota em mulheres? Quem efetivamente compra de mulheres? Quem efetivamente acredita quando uma mulher foi abusada, quando uma mulher foi violada? Quem? Doutora Gabriela, são 2h04. Na nossa reta final, eu quero aproveitar aqui, antes das considerações, e saber da senhora. A senhora falou uma coisa muito lúcida aqui em relação ao vereador, né, que está envolvido nesse processo operacional, né, que é o Natan da Carroceria. Também não conheço pessoalmente, e ele pode ser vítima de um
de uma estrutura. Sim. Ele tem os méritos dos votos dele. Com certeza. Né? E aí, por falar em situações particulares, como vai ser a relação da senhora, agora integrando a federação dentro da Câmara, em relação à gestão da prefeita? Como que é? Não é pessoalmente que a senhora se dá bem Sim. com todo mundo aqui, Sim, não é, graças a Deus. Notável isso. Né? A gente pretende trabalhar pelo município e pelos munícipes, amigo. Então, assim, tudo que for de interesse da população será também do meu interesse. Porque a legislatura é um cargo de representação. Eu estou ali representando uma parcela da população de Conquista, assim como os demais colegas. Então, tentar colaborar para que todo o trabalho seja feito da melhor forma possível, sem criar óbice, sem criar nenhum tipo de problema, e colaborar com a gestão enquanto concordar com o que a gestão estiver praticando para a população. Claro que sem esquecer de uma das funções do Legislativo, que é a fiscalização do Executivo, porque isso existe para contrabalançar os poderes. Né? Já sondaram a senhora em conversa de corredor para fazer parte de base, de situação? Ainda não deu tempo? Na realidade, não, de jeito nenhum. Eu componho a federação, então, pela lógica, eu estou junto do grupo, né? Sim. Mas, assim, não tenho nenhum tipo de problema com a gestão, graças a Deus. Tenho admiração pela prefeita Sheila Lemos, está lá, foi eleita com muitos votos, né? É um poder legítimo que ela exerce. Então, assim, o que eu puder colaborar para o benefício do município, estarei sempre à disposição, não só da prefeita, como dos demais colegas. Muito bem. Eu tenho curiosidade, viu, doutora? Tá. Natália pode recorrer ao TSE. Isso é uma resposta rápida? O TSE pode voltar atrás da decisão do TRE? Como é que funciona? Olha só, Luciana, vamos lá. Ele pode sim, como eu disse no início, ele pode embargar de declaração no próprio tribunal e pode sim recorrer ao TSE. Ocorre que a aplicação da legislação que o TRE usou foi a súmula do TSE. Então, quando ele chegar no TSE, que é lá em Brasília, o TSE não tem outra coisa a fazer que não aplicar a sua própria súmula. Porque quem disse que tem que ser dessa forma foi o TSE. Que é para quem ele pode, querendo, né, é legítimo, faz parte do devido processo legal, recorrer. O TSE tem apenas, tão somente, a opção, porque está na lei, porque está na súmula, de aplicar e de confirmar a decisão do TRE. Por isso que a decisão ela é de cumprimento imediato. Então, ele pode recorrer fora? Ele recorre fora. Ah, entendi. Entendeu? Sim. Este recurso, especificamente ao TSE, já tem que ser fora. Entendeu? Assim que chegar do TRE, a comunicação para cá, né? Vem de Salvador, aqui para Conquista. A Justiça Eleitoral daqui de Conquista vai proceder com os trâmites necessários, né? Com o cumprimento da decisão, vai determinar, vai retotalizar, porque quem faz a retotalização dos votos é o TRE, já descartando essa fração de votos que o Partido Avante teve, não só os votos conquistados pelo até então vereador, e a partir daí é que ele retotaliza, tem-se uma nova configuração e ele determina que ela ocupe. Que na verdade, que na realidade, quem deveria ter sido eleita não seria ele, deveria ser ela, entendeu? Então é mais ou menos assim que as coisas ocorrem, de uma forma muito prática, sabe? Tem essas burocracias, essas comunicações que são internas entre o tribunal, mas basicamente é isso. Doutora Gabriela, você acha que essa situação deixa as mulheres com mais medo de encarar um período eleitoral ou se fortalece ainda mais as mulheres se unirem em prol de um objetivo? Olha bem, a gente tem que dar um exemplo de luta, tá? O que eu procuro deixar para as mulheres e para as meninas é isso. Porque, inclusive, eu tive uma candidatura, como eu disse, eu não tenho nenhum parente político, eu não tenho nenhuma herança política, eu não tenho nenhum sobrenome político. Então, o que eu queria acender nas meninas com a minha passagem pela política é de que é difícil, eu não vou negar, é pesado, é sofrido, mas é possível. Então, assim, eu gostaria muito de conseguir acender no coração, principalmente das mulheres mais jovens, que elas almejem, que elas sonhem,
com os espaços de poder, porque os espaços de poder precisam delas. Inclusive, existem pesquisas que todas as parlamentares mulheres, elas são mais produtivas que o parlamentar homem. Por quê? Porque os homens são inferiores? Não, de forma nenhuma. É porque a mulher foi acostumada a estar o tempo inteiro provando que ela merece estar onde ela está. Ela é infinitamente mais cobrada desde a primeira infância. Então, é isso que eu queria mostrar, que é possível. Mesmo sem herança política, mesmo sem influência de nada, é possível. É sofrido, é difícil, mas é possível. Isso é dom, né? Porque eu tenho herança política e não tenho vontade de ser candidata. Meu negócio é ficar nos bastidores, né, Léo Pereira? Agora, Alto Marom está sem representante. Luciana é o meu nome. Não, mas eu vou arrumar um representante para o Alto Marom. Não, é meu bairro, doutora. Eu vou arrumar um representante para o Alto Marom, você vai ver. Mas eu saí candidata... Estou à disposição aqui, ó. Tá vendo? À disposição. Então, assim... Já ajudo uma creche lá que tem, assim, tem uma igreja também que eu tenho ligação, estou à disposição, o que precisarem. Viu aí, Léo Pereira, que eu não menti aqui, quando abrimos o programa. Nós estávamos sem representante no Alto Marom. Ela faz trabalhos sociais e às vezes ela não mostra muito para as pessoas não confundirem essa questão, né? Tá usando para fazer política. Exatamente. Agora que eu estou descobrindo aqui, ó. A gente estava sem representante no Alto Marom. Com a posse da doutora Gabriela... Agora temos. Estou à disposição. De qualquer lugar. Você também vai ser advogada do bairro? Muito bem. Deixa eu pedir... Eu quero parabenizar rapidinho aqui, Léo. O jurídico, doutora Gabriela Garrido. Não esqueçam também do advogado de Salvador, doutor Vitor, que foi fundamental para o êxito do processo. Trabalhou incansavelmente, um jovem advogado, uma pessoa assim, extremamente ética, extremamente decente, que eu tive o prazer de conhecer. Parabéns, todo o corpo jurídico, né? Espero que eles te acompanhem também lá no gabinete. Sem sombra de dúvida. Porque vereador tem que ter sempre advogado, por conta dos projetos de leis, viu, Léo Pereira? Vai conhecendo. Parabéns à sua assessoria, à sua equipe de campanha, pelo seu trabalho que vem desenvolvendo. A gente sabe que o seu trabalho não é por questões partidárias e muito menos políticas. O seu trabalho é por amor mesmo. A sua dedicação que você vem fazendo nesses trabalhos sociais. E, ó, acompanha aí a doutora Gabriela Garrido. Só me lembra aí a rede, por favor, do Instagram. @Gabriela de Diego. Vocês vão ficar sabendo de tudo, inclusive quando vai ser posse, o que é que está andando. A gente está sempre postando, está sempre informando a população, porque é nosso dever. Durante toda a campanha, eu procurei ser muito transparente. As pessoas viam onde eu estava em tempo real, as pessoas viam o que eu estava fazendo. Então, eu sempre procuro ser muito transparente nas minhas ações, porque eu acho que isso deve fazer parte da política. A transparência, a sinceridade e o objetivo realmente do bem comum. E quero fazer um apelo aqui, doutora Gabriela. Todos os vereadores que vêm aqui, eu sempre estou pedindo à população de Vitória da Conquista. Ano que vem é período eleitoral. A doutora Gabriela já vai estar na Câmara como vereadora. Então, eu vou pedir os 2.301 votos. E as pessoas que admiram o trabalho dela, por favor, abrace a causa, apoie os deputados dela, para que ela possa, como vereadora, cobrar emendas para o município. Porque nós temos 21 deputados no Gerais aqui em Vitória da Conquista, doutora, e eles só vêm aqui, pegam o voto da cidade e vai embora. Alguns deputados realmente são eleitos de fora. Né? Então, nós estamos fazendo, né, Léo, já tem uns 15 dias mais ou menos, esse apelo à população de Vitória da Conquista. Cobre de seu deputado, cobre de seu vereador. Vereador, eu vou estar aí com você, vamos apoiar os seus deputados. Nós estaremos aqui no rádio divulgando os vereadores que ainda estão nesse processo ainda de articulação política. Os presidentes de partido estão fazendo as articulações, Léo Pereira, mas eu acredito que até dezembro, mais ou menos, já temos mais ou menos uma posição, né? A vereadora Márcia Viviane já assumiu aqui o apoio dela ao deputado federal Jorge Sola. Muito amigo meu também me ajudou bastante no processo. Pois então. Então, deputado, emendas aqui para a Vitória da Conquista, o Hospital Zaú Mais está precisando aqui de suporte, viu? Então, nós estamos ele tem muitas emendas no hospital de base, na policlínica, nessa ala nova do hospital. O deputado Valdeno Pereira também tem muitas emendas nessa área de saúde, porque eu acompanhei as inaugurações quando o governador do estado esteve presente. Então, eu sei que eles são daqui, né? Então, eles têm base eleitoral aqui. Jorge Sola mora em Salvador, mas já foi secretário de saúde daqui, no governo do Dr. Guilherme. Então, eles têm realmente emendas investidas. O que acontece com a população, Luciana, é o seguinte: a população, ela não dá a mesma importância às eleições proporcionais, que são as eleições de deputado, de senador, de vereador, como dá às eleições majoritárias, que são a eleição de prefeito, governador e presidente. A maior parte da população não se lembra
em quem votou na última eleição. Se você não se lembra em quem você votou, que dirá no que a pessoa estava propondo e que dirá como você vai cobrar. Então, assim, gente, a gente precisa deixar esse analfabetismo político e esse alheamento com a política. Isso é um projeto político, para que a população não participe, das decisões e do sistema de poder, não fiscalize e não cobre. Isso é muito importante. A população precisa ter a consciência do seu poder, não só na época da eleição, mas durante todo o período. Ver o que cada um está fazendo, como cada um está se comportando, se isso coaduna com o que você acredita, e você vai ter, sim, dessa forma, informação e subsídio suficiente para escolher o melhor candidato na sua opinião, porque a gente vive numa democracia, graças a Deus, né? E todo mundo pode se sentir representado. Exatamente. Porque se todo vereador pensasse como... Tava bom demais. Mas aos poucos. Vai entrando por osmose na cabeça dos demais. E outra coisa, o Portal Notícias Bahia vai estar divulgando todo o trabalho da doutora Gabriela Garrido lá nas nossas redes sociais, viu? Então, tudo que ela estiver falando lá na Câmara de Vereadores, nós vamos estar postando, divulgando. Eu sou chique, eu sou colunista, gente. Eu sou muito chique. Sou muito chique, eu sei. Eu sou colunista do blog de Luciana. Eu acompanho. Aí aumentou minha responsabilidade, né? De estar lá na Câmara. Exatamente. De estar na Câmara divulgando esse trabalho dela e como vereadora. Então, é uma nova novidade, né? Porque a gente já conhece o trabalho assistente social, já conhece o trabalho como delegada e agora vamos conhecer o trabalho como vereadora. Que responsabilidade, viu, doutora? Pois é muita responsabilidade, mas assim, eu sou servidora pública, Luciana, há 21 anos, como eu te disse lá fora. Então, eu só vou mudar de setor, digamos assim, mas vou continuar sendo servidora pública, porque o vereador eleito, ele nada mais é do que um servidor público. É aquele que está sempre fiscalizando, né, Léo? Muito bem. Meninas, quero agradecer aqui. Bem, conforme vocês mesmas disseram, né? Vocês pediram voto durante o processo de campanha. A doutora Gabriela vai assumir a legislatura e vocês, agora os outros vão pedir o WhatsApp de vocês. Que foi durante a campanha. Que B.O., hein, amigo? Que B.O. agora, hein? Doutora Suilane Novaes e doutora Itana Rios, obrigado, viu, meninas? Imagina, a gente que agradece e nos colocamos à disposição de vocês, de todo o canal de comunicação. A gente entende que a imprensa é necessária para a gente ter um processo eleitoral equilibrado, para que a informação chegue com transparência e correta, verdadeira, lá na ponta, lá na sociedade, que são, de fato, os representados, e também que eles participem mais, né, da vida pública, que eles acompanhem as sessões da Câmara de Vereadores, porque é lá que é discutido assuntos, Luciana, que é de interesse da população. É lá que a gente pode ver e buscar melhorias para o seu bairro, que é o Alto Marom, e para todos os outros, entendeu? É ali. Porque o vereador, dentre as suas funções, compete também fiscalizar, entendeu? Então, assim, ele precisa receber da população essa devolutiva, apontar qual é a sua necessidade, né, enquanto sociedade. Então, eu acredito muito nesse projeto político, né, digamos assim, que não é um projeto de poder, pura e simplesmente. Deve ser um projeto político. Então, agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição. Viu? Quando eu precisar do jurídico, eu já sei. Tá ligada no movimento, né? Doutora Gabriela Garrido, obrigado mais uma vez aqui. Satisfação receber a senhora. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam. Faço esse apelo, se informem, né? Informação é poder. Eu sempre digo isso, se informem. E eu vou reforçar aqui o comentário aqui da doutora e dizer para vocês, realmente é importante que a população esteja lá na Câmara para poder ver o trabalho, porque não adianta só a gente divulgar, a pessoa tem que estar lá perto para conhecer. Inclusive para fazer pressão social, Luciana. Tem uma votação que é do seu interesse, que é do interesse da sua comunidade, comparece todo mundo em peso, para sentir a pressão, entendeu? As pessoas têm que aprender a lutar pelo que elas querem, sair desse modo passivo de existir. E essa Câmara esse ano veio mudada, viu, Léo? Porque antes vinha aquela Câmara mais tímida e agora vem uma Câmara mais unida, né? Esquecendo que a questão partidária é mais para a eleição, né? Quem quer ser candidato. Isso, porque o trabalho legislativo, Luciana, ele é um trabalho cooperativo. Você precisa colaborar com os projetos dos seus colegas para que seus colegas colaborem com os seus. Então, assim, isso também é política. A arte de negociar, né? Exatamente. E parabéns aí ao presidente da Câmara Municipal, que
está conduzindo muito bem a Câmara. Já ouvi falar também. Né, com toda a equipe, Sim. os vereadores, fazendo a união em prol, mais uma vez eu digo, da população. Porque esses 2.301 votos, ele foi garantido nas urnas, mas, porém, existem outros públicos maiores que vai acompanhando o seu trabalho, Com vai certeza. vendo, vai multiplicando. Eu falei aqui no Bastidores de que você provou agora a sua força de liderança. Porque não foi só a imprensa local que divulgou, mas que foi também a imprensa das regiões todas. Então, por aí vocês vão ver mais ou menos como é que vai ser o resultado aí dos deputados, doutora Gabriela Garrido, nas próximas eleições. E o Léo Pereira. São 2h20. Terminamos a edição de hoje do programa Portal Notícias Bahia. Terça-feira, 15 de julho, ano 2025. Obrigado pela sua audiência. E microfones sempre abertos aqui, doutora Gabriela Garrido, a sua equipe. A todos, excelente terça, que Deus abençoe e até o próximo programa. Você acabou de ouvir o programa do Portal Notícias Bahia. A apresentação de Léo Pereira e Luciana Novaes. Em Vitória da Conquista, o Grupo Prática é sinônimo de excelência em serviços terceirizados. Com uma equipe qualificada e constantemente treinada, oferecemos soluções estratégicas em portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, apoio logístico, jardinagem, administração condominial, transporte de passageiros, recepção, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Solicite uma visita técnica agora mesmo. 77-3421-8006, 3421-8006. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Ah, e se você deseja fazer parte do nosso time, acesse o site grupopratica.com e cadastre o seu currículo. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz?